Olá, quero saudar você e sua família com a graça e a paz do Senhor Jesus. É muito bom poder repartir com você e a sua família a palavra de Deus. Esse mês de outubro é um mês muito significativo para nós protestantes, né? Aqueles que, por causa da reforma protestante, têm professado a fé em Jesus, porque a reforma protestante foi um movimento muito importante em que valorizou a leitura da palavra de Deus, a justificação pela fé e, sobretudo, a salvação pela graça de Deus. É o tema do programa de hoje. O reverendo Hernandes vai falar sobre a salvação pela graça. Extremamente importante esse tema, e eu convido você para que reúna a família, os amigos, e você permita que esta palavra adentre o seu coração, porque pode fazer uma diferença tremenda em toda a sua história de vida. É assim, essa é a nossa expectativa, pregar a palavra de Deus, fazer Jesus conhecido através da mensagem bíblica como ela é. E assim a Luz para o Caminho, que é uma produtora missionária, e a 6ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia tem procurado fazer para a glória de Deus, compartilhar com você o que a Bíblia Sagrada diz, porque estamos convencidos de que o Espírito Santo de Deus pode usar essa mensagem e transformar a vida, a sua, de toda a sua família, porque a palavra de Deus é poderosa. Nós vamos compartilhar hoje, então, como eu disse, o pastor Hernandes, que é o pregador oficial aqui do nosso programa. Que bênção, viu? Privilégio, viu, pastor? Um privilégio nosso da Obrigado. 6ª Igreja e de todas as cidades por onde a TV Vitoriosa e, por que não dizer o mundo, porque veicula também simultaneamente pelo YouTube. Glória né? a Deus. Então, que Deus possa usá-lo mais uma vez falando sobre a salvação pela graça. Muito obrigado, pastor. É um privilégio estar com você para tratar deste assunto tão importante e tão necessário para o nosso coração. E eu quero abordar esse tema à luz de Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. O apóstolo Paulo diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Como é que uma pessoa pode ser salva? Algumas pessoas entendem que a pessoa é salva pelas suas obras. Ela constrói a sua salvação. Ela recebe a sua salvação como um prêmio, como uma medalha de honra ao mérito, porque ela mesma trabalhou com as suas mãos para merecer a salvação. Outras pessoas acreditam que a salvação é uma parceria entre Deus e o homem. Deus faz uma parte e o homem faz outra. O homem contribui com a fé e com as obras, e Deus então oferece a salvação àqueles que se esforçam através das suas obras e da sua fé. Então, seria uma espécie de sinergismo, uma parceria entre Deus e o homem. Mas o que a Bíblia diz sobre esse assunto? A Bíblia diz que a salvação é uma obra exclusiva de Deus. Deus planeja, Deus executa e Deus aplica. A salvação é uma obra monergística de Deus. Tudo procede de Deus. Tudo vem de Deus. Por isso que a salvação não é algo que você compra, é um presente que você recebe. Salvação é uma dádiva, é um presente gratuito de Deus. A Bíblia diz assim: que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então vamos entender isso. A salvação não é resultado daquilo que você faz para Deus, mas daquilo que Deus fez por você em Cristo Jesus.
Exatamente porque eu não tinha condições de guardar a lei, porque a lei é boa, ela é espiritual, ela é justa. Mas eu sou pecador. Eu sou imperfeito. Eu não consigo guardar a lei. Eu tropeço. Eu desobedeço, eu transgrido. Eu me desvio. Então, o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Deus não tem por inocente o culpado. Então, debaixo da lei, eu recebo condenação. Porque a justiça requer que a lei seja aplicada, executada. Então, eu não tenho condições de me salvar. É aí que entra a graça. Porque Deus manda Jesus, o seu filho, seu único filho, para assumir o nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados, para beber sozinho o cálice amargo da ira de Deus, para levar sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós, que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Quando ele estava na cruz, ele foi feito pecado, foi feito maldição. O nosso pecado estava sobre ele, não havia beleza nele. O sol escondeu o rosto dele, o próprio Pai o desamparou naquela cruz, quando ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus estava punindo no seu próprio Filho o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado. Cristo não morreu como um mártir. Cristo não morreu porque sucumbiu ao poder de Roma. Cristo não morreu porque Judas o traiu, porque Pilatos o sentenciou covardemente. Cristo foi para aquela cruz deliberadamente, voluntariamente. Ele foi conscientemente. A morte de Cristo não foi um acidente, foi planejada na eternidade. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele quitou a nossa dívida. Agora, quando você crê nele, Deus oferece para você o presente da vida eterna, o presente da salvação. Isso é graça. Isso é graça. Não tem mérito seu, nem meu, nem nosso. Deus fez tudo. Eu não mereço, mas eu preciso desta graça salvadora. Talvez você pergunte, mas pastor, como é que eu recebo esse presente? Como é que eu tomo posse desta salvação, desta vida eterna? Paulo diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé. Não é a fé que é a causa meritória da salvação. A causa meritória da salvação é o sacrifício que Cristo fez na cruz em seu lugar, em seu favor. A fé é a causa instrumental. Alguém já disse que a fé é a mão estendida de um mendigo para receber o presente de um rei. Quando você crê em Jesus, então você toma posse deste presente que é oferecido a você gratuitamente. Este presente é a salvação. Este presente é a vida eterna. Então, é muito importante compreender que eu não sou salvo por aquilo que eu faço, pela religião que eu tenho, pelas obras que eu pratico, pelos rituais religiosos de que eu participo. Ninguém pode ser salvo assim. A salvação não é uma escada que eu construo rumo aos céus. A salvação é Deus descendo em Cristo para nos salvar, para nos perdoar, para nos dar a vida eterna. Hoje mesmo você pode reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador. Hoje mesmo você pode entregar sua vida a Ele e receber de graça, pela fé, este presente da vida eterna. Você pode também, que mora aí na região metropolitana de Uberlândia, ir na 6ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia,
ouvir esta mensagem do Evangelho, participar com a sua família, ser recebido carinhosamente pela igreja. E você vai ser instruído nesta verdade gloriosa do Evangelho de Cristo, que vai trazer salvação para a sua casa, alegria para o seu lar, paz para a sua mente, segurança para a sua alma, porque não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Hoje é o dia, agora é o momento oportuno de você entregar seu coração a Jesus. Eu quero convidar aqui o pastor da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, o pastor Ricardo. Ele vai orar com você, por você, e depois vai trazer uma palavra muito preciosa ao seu coração. Senhor Deus e Pai querido, obrigado porque temos acesso à Tua presença e louvamos por aquilo que o Senhor fez, por amor a todos nós. E agora, por causa da Tua graça, do Seu amor, da Sua misericórdia, nós podemos ter em Jesus Cristo a salvação. Aplique esta palavra ao coração de todos aqueles que terão acesso a esse conteúdo. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe que durante todo esse mês de outubro, desde o primeiro sábado, o pastor Hernandes tem ministrado aqui mensagens relacionadas à Reforma Protestante, aquele movimento que aconteceu e que nós comemoramos no dia 31 de outubro de 1517. Então, até hoje, nós precisamos nos lembrar daquele movimento que não foi só um movimento religioso, foi também um movimento educacional, econômico até. Então, nós louvamos a Deus por esse movimento e eu quero aproveitar a oportunidade de doar a você uma Bíblia Sagrada. Então, se você entrar em contato comigo, está aparecendo aí no rodapé do vídeo o meu WhatsApp e nós vamos combinar, eu e você, a entrega de uma Bíblia Sagrada para você, tá bom? Então, tome nota e entre em contato conosco e receberá um exemplar da Bíblia Sagrada. Mas também eu quero divulgar aqui esse livro do pastor Hernandes, Minha História Vai Mudar a Sua. E não é a história do pastor Hernandes, né? Ele usa essa criatividade e ele escreveu aqui a história de 10 personagens da Bíblia, né, pastor? É o estilo diferente porque quando você escreve uma biografia, você conta a história de um personagem. Aí o próprio personagem conta a sua história. E nós, os leitores, nós não somos só testemunha. Quando a gente lê, a sensação de que nós somos protagonistas dos acontecimentos. Exatamente. Parece que você se transporta para um estilo diferente, o primeiro de muitos. Se Deus quiser, uma série de 4, esse é o primeiro. Legal. Então você pode adquirir esse livro do pastor Hernandes, Minha História Vai Mudar a Sua, direcionando a câmera do seu celular para o QR Code aí. Tá bom? Vamos finalizar o programa de hoje agradecendo a sua atenção. Lembrando que sábado que vem estaremos de volta, se Deus permitir, às 10h15. Tchau, fique com Deus. Tchau, gente. Um abraço. Jesus, a fonte das águas vivas. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida.